Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a EPC, nós mantemos esse quadro quinzenal, Conexão EPC, onde nos são enviadas dúvidas, né, dos interessados em psicanálise de modo geral. A pergunta de hoje é do Ricardo Schumann, e ele pergunta o seguinte, em linhas gerais, né? Ele diz: olá, professor, vi que em vários textos do Freud ele cita a palavra médico e não analista, né? Sendo assim, o que significa ser um psicanalista? Acho que é uma boa pergunta, né? Uma pergunta um tanto quanto difícil de ser respondida. O que é ser um psicanalista? Eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre desejo de analista, né? Já falei sobre algumas particularidades e algumas peculiaridades, né, do exercício, né, da análise enquanto uma função, já falei algumas vezes aqui também. Então, eu poderia retraduzir essa pergunta aqui do Ricardo da seguinte forma: o que caracteriza, propriamente falando, um psicanalista? Né? O que o psicanalista tem de diferente de outros terapeutas, né? Ou de formas de terapia várias, né? Outras? O que o psicanalista tem como fundamental? Eu diria que a resposta para isso ela está profundamente enraizada na questão da pergunta do porquê se tornar analista, né? Por que se tornar psicanalista, né? O que motiva essa pessoa a fazê-lo? Tantas pessoas fazem análise e não se tornam analistas, né? Outras mal iniciam análise, já querem se tornar analistas, e assim sucessivamente. O que promove isso? O que eleva isso a uma categoria? O que faz com que a pessoa efetivamente se autorize por si mesmo, por alguns outros, como Lacan fala? O que faz com que alguém se dedique, não é? Horas ininterruptas de estudo, de trabalho, etc. E tal. E eu penso que, fundamentalmente, a estrutura de um psicanalista, o que é um psicanalista, né, se resume a uma ideia muito simples, né? O psicanalista é aquele que se oferece a receber uma transferência, né? O psicanalista é aquele que, como Freud trabalha em dinâmica da transferência, um texto fundamental, né? O psicanalista é aquele que vai se posicionar, né, nessa figura da permanência de um desejo do analista, que eu já falei aqui anteriormente, mas, sobretudo, na existência, digamos assim, de um algo da ordem subjetiva, né, que vá sustentando isso e que vá posicionando ele constantemente na atividade do analista. O que eu quero dizer com isso? Não há um analista, né? O analista não existe, se eu pensar isso dentro de uma configuração imaginária. Né? Aquela pessoa que faz cursos, que se dirige ao consultório todos os dias, que atende pessoas, que pratica a escuta de uma forma diferente. Né? Não existe essa figura. Nós nos tornamos analistas no dia a dia e nós voltamos a ser analistas nos dias subsequentes. Né? Ou seja, essa posição nossa é uma posição que está sempre em xeque, é uma posição que está sempre sendo questionada. Né? Questionada pelo analisante, né? Que entra na análise ou que ingressa na análise, né? No momento da entrada em análise, ingressa com uma pretensão e um amor transferencial. Mas essa posição também é questionada constantemente por nós mesmos. Não é? Será que eu ainda sou um analista? Será que eu estou me propondo ainda a ser um analista? Será que a questão do meu próprio desejo não está me desviando da minha condição do desejo do analista? Não é? Será que eu estou me submetendo de uma forma compatível com aquilo que eu escolhi em termos de função, né, dentro dos meus questionamentos pessoais, né, dentro da forma como eu estou recebendo a informação do outro, também dentro da forma como eu estou transmitindo as minhas questões pessoais na minha análise pessoal. Né? Então não é apenas uma questão de funcionalidade, não é apenas uma questão, digamos, de certa forma de locupletação ou de uma forma de exercício, não é, financeiro, porque eu não vou chamar isso de profissão, mas essencialmente é uma pergunta constante acerca do próprio desejo, da manutenção desse desejo, da presença desse desejo. Assim como nós nos tornamos analistas, nós podemos também deixá-lo de ser
ainda que estejamos, de certa forma, né, pretensamente praticando a psicanálise. Ok? Eu espero ter respondido essa pergunta, uma pergunta um tanto quanto difícil, muito difícil, né, porque realmente envolve aí um outro nível de percepção acerca do que seja não só o papel do psicanalista, mas fundamentalmente do que é a psicanálise e qual é o papel da psicanálise hoje. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela pergunta e a gente se vê daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Até lá!